Nada de novo no front. 1. Estamos a 9 km da linha de frente, ontem fomos substituídos, e agora estamos com a barriga cheia de feijão branco com carne de vaca, satisfeitos e contentes. Cada um conseguiu apanhar até mesmo uma marmita para a noite, e ainda nos deram rações duplas de linguiça e pão, foi um bom negócio. Há muito que não acontece um caso destes. O cozinheiro, com sua cabeça vermelha como um tomate, oferecendo-nos comida ele próprio, a cada um que passa, acena com a colher e dá-lhe uma boa porção. Está desesperado, porque não sabe como esvaziar seu caldeirão. Tejaden e Miller arranjaram 2 tigelas e encheram-nas até a beirada, como reserva. Tejaden o faz por gula, Miller, por precaução. Onde quer que vá, Tejaden é um enigma para todos, ninguém consegue saber onde armazena aquilo tudo, ele é, e continua sendo, um magricela, seco como um arenque defumado. O mais espantoso, porém, é que as rações de fumo também foram dobradas. Para cada um, havia 10 charutos, 20 cigarros e 2 rolos de fumo de mascar é muita atenção. Troquei meu fumo de mascar pelos cigarros de Kuttinsky, o que significa para mim 40 cigarros, já dá para um dia. Diga-se, a bem da verdade, que toda esta distribuição não era para nós. Os prússianos não são dados a essas generosidades. Foi devido a um engano que recebemos tanto. Há 15 dias, tivemos de ir para a linha de frente, para revezamento. O nosso setor estava razoavelmente calmo, por isso, o cozinheiro recebera para o dia da volta a quantidade normal de mantimentos e tinha-se preparado para alimentar uma companhia de 150 homens. Acontece que, justamente no último dia, estivemos sob fogo cerrado da artilharia inglesa, que martelara a nossa posição sem cessar, de modo que tivemos muitas baixas e voltamos com apenas 80 homens. Era noite quando chegámos, e logo nos deitamos para dormir, porque Kuttinsky está com a razão, a guerra não seria tão insuportável se a gente pudesse dormir mais. Isto nunca se consegue na linha de frente, e 15 dias representam muitas horas de pouco sono. Já era meio-dia quando os primeiros começaram a se arrastar para fora das barracas.
Meia hora depois, cada um pegara a sua marmita e fora se reunir aos outros, diante do caldeirão de gulash, que cheirava a gordura. Na ponta, é claro, os mais esfomeados, o pequeno Albert Kropp, o mais inteligente de nós, que, por isso, já é cabo, Miller, que ainda carrega livros escolares e sonha com o exame de segunda época, debaixo de fogo cerrado, estuda teoremas de física, Lear, que deixou crescer a barba e tem predileção pelas garotas dos bordéis reservados para os oficiais. Ele jura que, por ordem do exército, elas são obrigadas a usar combinação de seda e tomar banho antes, quando se trata de clientes acima do posto de capitão. E, em quarto lugar, eu, Paul Baumer. Todos os quatro com 19 anos, todos os quatro saídos da mesma turma para a guerra. Logo atrás vêm nossos amigos, T. Jadem, um ferreiro magro, de nossa idade, o maior comilão da companhia. Magro como um espeto, senta-se para comer e levanta-se gordo como uma rã inchada, a Aia Oestes, também da nossa idade, turfeiro, que facilmente esconde uma grande broa numa das mãos e ainda pergunta, adivinhe o que tenho nesta mão, Tetrin, um camponês, que não pensa em outra coisa senão em sua fazenda e em sua mulher, e, finalmente, Stanislas Kudzinski, o líder do nosso grupo, enérgico, esperto, 40 anos, com uma cor terrosa, olhos azuis, ombros caídos e um faro extraordinário para descobrir perigo, boa comida e lugares seguros. Nosso grupo formava a cabeça da fila em frente ao caldeirão de gulash. Ficamos impacientes, porque o cozinheiro continuava imóvel, esperando ingenuamente que viessem mais companheiros. Finalmente, Kattinsky gritou. Abra logo este negócio, Henrique. Não vê que o feijão já está cozido? Sonolento, o cozinheiro sacudiu a cabeça. Só quando estiverem todos aí. Tejaden sorriu. Já estamos todos aqui. O cabo ainda não percebera nada. Sei que é disto que gostariam. Onde estão os outros? Hoje não é você quem vai tratar deles. Pode deixar tudo por conta do hospital e do coveiro. O cozinheiro ficou aturdido quando compreendeu o que ocorrera e chegou a perder o equilíbrio por um instante. E eu que cozinhei para 150 homens.
Crop deu-lhe uma cotovelada. Então, até que enfim vamos nos satisfazer. Vamos, ande logo. Mas, de repente, a luz da compreensão acendeu-se em Tejaden. Seu rosto afilado de camundongo começou a iluminar-se, os olhos estreitaram-se maliciosamente, as bochechas tremeram e ele aproximou-se o mais que pôde. Mas nesse caso, também recebeu pão para 150 homens, não é? O cabo, confuso e ainda tonto, concordou com a cabeça. Tejaden segurou-o pela túnica. E a linguiça também? O cabeça de tomate assentiu novamente. O queixo de Tejaden tremia. Fumo, também? Sim, tudo. Extasiado, Tejaden olhou em redor. Puxa, isto é que se chama sorte. Quer dizer que é tudo para nós. Cada um recebe, então, espere, de fato, são exatamente porções dobradas. Mas o cabeça de tomate voltou a si e declarou. Não pode ser, então, nós também despertamos e aproximamo-nos. E por que não pode ser, seu cara de cenoura? Perguntou Kattinsky. O que era para 150 homens não pode ser para 80. Nós vamos ensinar-lhe, resmungou Miller. A comida não me importa, mas só posso dar porções para 80 homens, insistiu o cabeça de tomate. Kattinsky começou a irritar-se. Você está precisando ser substituído, sabe? Não recebeu comida para 80 homens, recebeu a boia para a segunda companhia, e pronto. E essa boia você vai distribuir. A segunda companhia somos nós. Aproximamo-nos ainda mais. Ninguém gostava mesmo dele, várias vezes, já fora o culpado de termos recebido a comida nas trincheiras muito depois da hora e já fria. Porque ele não tinha coragem de se aproximar sob o mais leve bombardeio, e, por isso, o nosso estafeta era obrigado a atravessar um caminho bem mais longo do que o das outras companhias. O Bulk, por exemplo, da primeira, era um sujeito mais camarada.
É bem verdade que era gordo como um urso no inverno, mas, quando necessário, arrastava seus pânulões até a linha mais avançada. Estávamos bem exaltados, e, com certeza, teria havido briga, se o comandante da nossa companhia não tivesse aparecido. Perguntou o motivo da discussão e, para começar, disse apenas, ontem tivemos muitas baixas. Depois, olhou para dentro do caldeirão. O feijão parece muito bom, disse. O cabeça de tomate concordou. Foi feito com banha e carne. O tenente nos olhou. Sabia o que estávamos pensando. Além disso, sabia ainda muito mais, pois fora entre nós que crescera, e fora como cabo que entrara na companhia. Levantou novamente a tampa do caldeirão, cheirou. E, afastando-se, disse, tragam um prato cheio para mim também. E as porções devem ser todas distribuídas. Bem que estamos precisando. O cabeça de tomate ficou com cara de bobo, enquanto Tejaden dançava à sua volta. Não vai lhe fazer mal nenhum. Ele se comporta como se o serviço de alimentação fosse unicamente seu. E agora vamos começar, seu velho Sovina, e veja se não erra a conta. Vá à merda, gritou o cabeça de tomate. Explodia de raiva, pois sua compreensão não alcançava os fatos, não entendia mais o mundo. E, como se quisesse mostrar que nada mais importava, distribuiu, espontaneamente, mais 250 gramas de mel artificial para cada um. Hoje é realmente um grande dia. Até o correio chegou, quase todos receberam algumas cartas e revistas. Agora, estamos passeando em direção ao campo que fica atrás das barracas. Crop leva debaixo do braço a tampa de um barril de margarina. Do lado direito do gramado, construíram grandes latrinas, com telhado e tudo, uma construção sólida. Mas isto é para os recrutas, que ainda não aprenderam a tirar vantagem de qualquer coisa. Nós procuramos coisa melhor. Por todos os lados, existem pequenas caixas individuais para o mesmo fim.
Elas são quadradas, limpas, de madeira, hermeticamente fechadas, com assentos irrepreensíveis e confortáveis. Têm alças dos lados, a fim de serem transportadas. Juntamos 3 delas numa roda e instalamo-nos comodamente. Não nos levantaremos daqui antes de pelo menos 2 horas. Ainda me lembro de como ficávamos envergonhados no princípio, quando éramos recrutas do quartel, obrigados a usar a latrina comum. Lá não há portas, e 20 homens sentam-se uns ao lado dos outros, como num trem, assim, basta um olhar apenas para controlá-los, o soldado deve ficar permanentemente sob vigilância. Desde então, aprendemos a dominar mais do que este pequeno sentimento de pudor. Com o passar do tempo, acostumamo-nos a muitas coisas. Aqui, ao ar livre, no entanto, a coisa é um verdadeiro prazer. Não sei mais porque antigamente nos envergonhávamos tanto de funções que, afinal, são tão naturais quanto comer e beber. Talvez agora não fosse preciso mencioná-las, se não desempenhassem um papel tão importante para nós, se não fossem uma novidade, pois para os veteranos já eram naturais há muito tempo, fatos sem nenhuma importância. Para o soldado, o seu estômago e a sua digestão são um setor muito mais familiar do que para qualquer outro cidadão. 75% do seu vocabulário vem daí, e tanto o sentimento de maior alegria como o da mais profunda indignação têm neles as mais vigorosas expressões. Não é possível empregar outras palavras tão sucintas e tão claras. Nossas famílias e nossos professores ficarão admirados quando voltarmos para casa, mas aqui fora é sempre urna língua universal. Para nós, todos esses acontecimentos retomaram a velha inocência pela sua obrigatoriedade. Mais ainda, tornaram-se tão naturais, que sua confortável execução é tão valiosa para nós quanto, digamos, um abrigo bem feito para 4, à prova de bombas. Não é à toa que a expressão conversa de privada foi inventada para descrever mexericos de todo tipo. Estes lugares são o ponto de encontro dos boateiros e, na tropa, substituem a mesa de bar. No momento, sentimos-nos melhor do que em qualquer reservado do luxo, todo ladrilhado de branco. Lá tudo pode ser muito higiênico, mas aqui é agradável.
São horas maravilhosas de devaneio. Acima de nós, o céu azul. No horizonte, suspensos, balões cativos amarelos, iluminados pelo sol, e as pequenas nuvens brancas dos antiaéreos. Às vezes, sobem como um feixe, quando perseguem um avião. Escutamos apenas como uma trovoada longínqua o ribombar surdo da linha de frente, zangões que passam zumbindo já o abafã. E, ao nosso redor, a relva florida. A grama delicada balança, as pequenas plumas dos dentes de leão vacilam ao vento suave e quente do fim de verão. Lemos cartas e revistas, fumamos os cigarros e os colocamos ao nosso lado. O vento brinca com nosso cabelo, ele brinca com nossas palavras, com nossos pensamentos. As 3 caixas estão no meio das papoulas brilhantes e vermelhas. Colocamos a tampa da barrica de margarina sobre os joelhos, assim, temos uma boa base para jogar cartas. O baralho está com crop, vez por outra, uma partida de bisca, poderíamos ficar eternamente sentados aqui. Das barracas, o som de uma gaita chega até nós. De vez em quando, deixamos as cartas de lado e entreolhamo-nos. Um ou outro diz, então, rapazes, rapazes. Ou poderia ter saído tudo errado. E mergulhamos em silêncio por um momento. Dentro de nós, há uma sensação forte, mal contida, compreendemos e sentimos, não precisamos de muitas palavras. Teria bastado muito pouco para que hoje não estivéssemos aqui reunidos, nada mais fácil, por sinal. E é por este motivo que tudo parece novo e forte, as papoulas vermelhas, a boa comida, os cigarros e a brisa de verão. Crop indaga. Algum de vocês viu o Kemerit outra vez? Está no Hospital São José, respondo. Miller informa que Kemerit tem uma ferida na coxa, um bom passaporte para casa. Resolvemos visitá-lo à tarde. Crop tira uma carta do bolso. Lembrança do Cantorek para vocês, disse. Rimos todos. Miller joga fora o cigarro e diz, eu gostaria que estivesse aqui.
Canturek foi nosso professor na escola, um homem pequeno, severo, de paletó cinza de abas, com um rosto afilado de camundongo. Tinha, aproximadamente, a mesma estatura que o cabo Himmelstos, o terror de Klosterberg. Aliás, é engraçado como o infortúnio do mundo provém tão frequentemente de homens baixos, são muito mais enérgicos, de gênio muito pior do que os indivíduos altos. Tentei sempre evitar pertencer a companhias lideradas por comandantes pequenos. Em geral são uns carrascos. Canturek nos leu tantos discursos nas aulas de ginástica que a nossa turma inteira se dirigiu, sob o seu comando, ao destacamento do bairro e alistou-se. Vejo-o ainda à minha frente, e lembro-me de como o seu olhar cintilava através dos óculos, quando, com a voz embargada, perguntava: "Vocês vão todos, não é, companheiros?" Esses educadores têm sempre os seus sentimentos prontos, na ponta da língua, e os ficam espalhando a todo instante, sob a forma de lições. Mas, naquela época, ainda não nos preocupávamos com isto. É verdade que um de nós vacilou e não quis acompanhar os demais. Foi Joseph bem, um rapaz gordo e calmo. Finalmente, deixou-se convencer, pois do contrário as coisas teriam ficado impossíveis para ele. Talvez houvesse outros que pensavam como ele, mas não ousaram proceder de outra forma, pois, naquela época, até os nossos próprios pais usavam facilmente a palavra covarde, as pessoas não tinham nenhuma ideia do que estava para vir. Os mais sensatos eram realmente os pobres, os simples, viram logo que a guerra era uma desgraça, enquanto as classes mais altas não se continham de alegria, embora fossem elas justamente que deveriam ter previsto mais depressa as suas consequências. Kattinsky insiste que isto é próprio da educação, o excesso de estudo torna os homens burros. E, se Cato o afirma, é porque pensou muito antes de fazê-lo. Estranhamente, bem foi um dos primeiros a morrer. Durante um dos ataques foi atingido nos olhos por uma bala, imaginando-o morto, nós o abandonamos no campo. Não podemos trazê-lo de volta, tão precipitada foi nossa retirada. À tarde, repentinamente, nós o ouvimos chamar e vimos que tentava arrastar-se até as nossas trincheiras.
Perdera, apenas, os sentidos. Por não conseguir ver e por estar louco de dor, não procurava cobertura, e por isso foi baleado antes que um dos nossos pudesse ir buscá-lo. É claro que não se pode responsabilizar Canturek por tudo isto. Que seria do mundo se isto se chamasse culpa? Houve milhares de Cantureks, todos convencidos de que procediam da melhor forma e de maneira cómoda para eles. Mas, aos nossos olhos, foi justamente por isso que sua missão fracassou. Os professores deveriam ter sido para nós os intermediários, os guias para o mundo da maturidade, para o mundo do trabalho, do dever, da cultura e do progresso e para o futuro. Às vezes, zombávamos deles e lhes pregávamos peças, mas, no fundo, acreditávamos neles. À ideia de autoridade da qual eram os portadores, juntou-se em nossos pensamentos uma melhor compreensão e uma sabedoria mais humana. Mas o primeiro morto que vimos destruiu esta convicção. Tivemos que reconhecer que a nossa geração era mais honesta do que a deles, só nos venciam no palavrório e na habilidade. O primeiro bombardeio nos mostrou nosso erro, e debaixo dele ruiu toda a concepção do mundo que nos tinham ensinado. Enquanto eles continuavam a escrever e a falar, víamos os hospitais e os moribundos. Enquanto proclamavam que servir o Estado era o mais importante, já sabíamos que o pavor de morrer é mais forte. Nem por isto nos amotinamos, nem nos tornamos desertores, nem mesmo covardes, todas estas expressões vinham-lhes com muita facilidade. Amávamos nossa pátria tanto quanto eles e avançávamos corajosamente em cada ataque, mas, agora, já sabíamos distinguir, aprendemos repentinamente a ver. E, do mundo que haviam arquitetado, víamos que nada sobrevivera. De súbito, ficamos terrivelmente sós, e, sós, tínhamos de nos livrar de toda esta embrulhada. Antes de irmos visitar Kemerit, embrulhamos os seus pertences, na viagem, poderão-lhe ser muito úteis. No hospital de campanha, há grande movimento, como sempre, cheira a fenol, a pus e suor. Estamos acostumados a muita coisa no acampamento, mas aqui, apesar disto, qualquer um pode fraquejar. Perguntámos por que Emerit várias vezes, até achá-lo.
está numa enfermaria e recebe-nos com uma tênue expressão de alegria e agitação impotente. Enquanto estava desacordado, roubaram-lhe o relógio. Miller sacode a cabeça. Eu sempre lhe disse que nunca se deve andar com um relógio tão valioso. Miller é um pouco desajeitado e inconsequente, do contrário teria calado a boca, porque qualquer um vê que Kemerit nunca mais sairá desta enfermaria. Tanto faz ele encontrar ou não o seu relógio, quando muito, poderiam mandá-lo para a família. Então, como vai, France? Pergunta Krop. Kemerit baixa a cabeça. Vou indo, mas sinto dores horríveis no pé. Olhamos para o cobertor. Sua perna está estendida numa cesta de arame, o cobertor arqueia-se, grosso, por cima. Dou um leve pontapé na canela de Miller, pois ele é bem capaz de contar a Kemerit o que os enfermeiros já nos disseram lá fora. Kemerit não tem mais aquele pé. A perna foi amputada. Sua aparência é pavorosa, a pele está amarela e lívida, no rosto já se desenham aquelas linhas singulares que tão bem conhecemos, porque já as vimos centenas de vezes. Para dizer a verdade, não são linhas, são sinais. Sob a pele, a vida não palpita mais, foi sendo expulsa do corpo. A morte avança de dentro para fora e já domina os olhos. Lá está nosso companheiro Kemerit, que até há pouco ainda assava carne de cavalo e se agachava junto conosco nos buracos abertos pelas granadas. Ainda é ele, porém já não é mais ele, suas feições ficaram imprecisas e indistintas, como duas fotografias sobrepostas na mesma chapa. Até sua voz soa como se viesse do túmulo. Penso como era, naquele tempo quando partimos para longe de casa. Sua mãe, uma mulher boa e gorda, acompanhou-o até a estação. Chorava sem parar, seu rosto estava inchado de choro. Kemerit ficou envergonhado, porque ela era a menos controlada de todas, quase se desmanchava em gordura e água. De mais a mais, era a mim que tinha em mira, a todo instante agarrava-me pelo braço, implorando-me que tomasse conta de France lá nas trincheiras. Na verdade, ele tinha um rosto de criança e os ossos tão moles, que depois de carregar a mochila, durante apenas 4 semanas, já estava com os pés chatos.
Mas como é possível tomar conta de alguém no campo de batalha? Agora, você vai voltar para casa, diz Crop. Se fosse uma licença, teria de esperar pelo menos 3 ou 4 meses. Kemerita cena com a cabeça. Não posso nem olhar para suas mãos, parecem de cera. Embaixo das unhas, vê-se a sujeira das trincheiras, é de um preto azulado, como veneno. Uma estranha imagem me vem à mente, imagino que as unhas continuarão a crescer, muito tempo ainda, excrescências subterrâneas fantásticas, quando Kemerit de há muito já não respirar mais. Vejo-as à minha frente. Elas se retorcem em forma de saca-rolhas e crescem, e com elas, o cabelo do crânio em decomposição, como grama em solo fértil, exatamente como grama, mas como é possível isto? Miller se inclina. Trouxemos as suas coisas, Franz, diz. Kemerit aponta com a mão. Ponha embaixo da cama, responde debilmente. Miller obedece. Kemerit começa novamente a falar do relógio. Como podemos tranquilizá-lo, sem fazer com que desconfie? Miller levanta-se com um par de botas de aviador na mão, são calçados ingleses, magníficos, de couro macio e amarelo, que vão até os joelhos e são atados em cima, um objeto muito cobiçado. Miller as olha, cheio de admiração. Mede a sola com a sola grossa do próprio sapato, e pergunta. Quer levar as botas, Franz? Nós três temos um único pensamento, mesmo ficando bom, só poderia usar uma bota, para ele, não teriam valor. Mas, do jeito que as coisas estão agora, seria um desperdício deixá-las aqui, porque os enfermeiros certamente irão apanhá-las, logo que ele morrer. Miller continua, não quer deixá-las aqui. Kemerit não quer. É o que possui de melhor. Podemos também trocá-las, propõe Miller. Aqui na linha de frente precisa-se justamente disto. Mas Kemerit não se deixa levar. Piso no pé de Miller, relutantemente, ele recoloca as esplêndidas botas embaixo da cama. Conversamos mais alguns minutos e despedimo-nos.
Estimo as suas melhoras, France. Prometo voltar amanhã. Miller diz a mesma coisa. Ele pensa nas botas e quer estar vigilante. Kemerit geme, tem febre. Procuramos o enfermeiro e pedimos que lhe dê uma injeção. Ele se recusa. Se quiséssemos dar morfina a todos, teríamos que ter barris de morfina. Certamente, você só trata de oficiais, diz Krop, com ódio na voz. Meto-me rapidamente entre eles e, para principiar, dou um cigarro ao enfermeiro. Depois que ele aceita, pergunto, você tem autoridade para dar injeções? Fica ofendido. Se não acreditam, porque vêm me perguntar, retruca. Meto mais uns cigarros na sua mão. Faça-nos este favor. Então, está bem, diz ele. Krop segue-o. Não confia no homem, e quer ver o que faz. Esperamos lá fora. Miller torna a falar nas botas. Ficariam ótimas em mim. Estas canoas velhas só me dão bolhas e mais bolhas. Você acha que ele dura até amanhã depois do serviço? Se morrer durante a noite, não veremos mais as botas. Albert volta. Que acham? Indaga. Liquidado, diz Miller, categoricamente. Voltamos para o acampamento. Penso na carta que terei de escrever amanhã para a mãe de Kemerit. Sinto frio, gostaria de tomar um trago. Miller arranca grama e mastiga-a. De repente, o pequeno Krop joga fora o seu cigarro, pisa-o como um selvagem, olha ao redor, com o rosto disfeito e transtornado, e balbucia, maldita merda, esta merda maldita. Caminhamos durante muito tempo. Krop se acalmou, conhecemos esses acessos, é a loucura da linha de frente, todos passam por isso uma vez ou outra. Miller pergunta, o que é que o Cantorek lhe escreveu? Ele ri, mandou dizer que somos a juventude de ferro. Rimos os três, irritados. Krop rompe em xingamentos, já está feliz e consegue falar à vontade.
É assim que eles pensam assim os 100.000 Canturrex. Juventude de ferro. Juventude. Não temos mais de 20 anos. Mas quanto a sermos jovens? Quanto à mocidade, isto já acabou há muito tempo. Somos uns velhos.